O que é afinal o Big Data e que transformações são essas? Bom, o Big Data, na verdade, é uma buzzword que encaixa em muitas coisas. Eu chamo-lhe o Big Data uma composição de três elementos. O facto de termos algoritmos mais sofisticados, o facto de termos computadores com o poder para analisar e correr esses algoritmos e o facto de termos dados em quantidades, eu chamaria-lhe colossais, a um preço quase nulo disponíveis. A combinação destes três elementos traz, de facto, aquilo que chamo Big Data e que traz transformações impressionantes em todas as atividades e todos os negócios, sobretudo nos digitais. O Big Data é uma grande oportunidade para as empresas poderem ganhar uma vantagem competitiva pela aquilo que eu chamo extração de informação dormente nos dados. Eu citei na minha apresentação o exemplo das telecoms, que têm, ou dos bancos, que têm dados, quantidades de dados verdadeiramente colossais, chamemos assim, e que usam apenas uma fração desses dados. Portanto, existe uma informação muito mais rica e valiosa inserida nesses dados. No caso das telecoms, por exemplo, se analisarmos a relação das chamadas telefónicas dos utilizadores uns com os outros, podemos saber quem é que é influente nessa rede e podemos saber quem é que se relaciona com quem. E se juntarmos essa informação, juntamente com a informação bancária, ou juntamente com a informação das nossas pesquisas na internet, ou aquilo que eu chamo layers de informação, se juntarmos, então podemos extrair conhecimento sobre as pessoas ou sobre os negócios a um nível nunca antes suspeito até há uns anos. Portanto, isto hoje em dia é possível e cabe às startups ou às próprias empresas aproveitarem essas oportunidades, porque se eles não as fizerem, outros o vão fazer. E se só mais um exemplo muito rápido de uma empresa que é Fly On Time nos Estados Unidos, fez uma coisa muito simples, simplesmente correlacionou os dados da meteorologia com os atrasos nos aviões dos vários aeroportos do país. E o que eles encontraram foi simplesmente um modelo que, com base no estado do tempo, se é nevoeiro, se é neve, se é vento, podem saber se um determinado avião da dada companhia vai chegar a tempo ou não. E o modelo é bastante rigoroso, tanto mais que a empresa foi comprada e hoje em dia é usada pelos próprios aeroportos para fazer essas previsões. Portanto, são só pequenos exemplos das oportunidades que existem com o Big Data e daquilo que se pode tirar, do valor que se pode tirar em extrair esta informação dormente nesses dados e melhorar os negócios e conseguir tornar mais ágeis todos estes sistemas. Que oportunidades é que estas transformações que tu referes vão trazer para as várias indústrias? Como já falei anteriormente, existem imensas oportunidades, não só para as empresas tradicionais que lidam com dados, como as empresas ligadas à internet, os motores de pesquisa na internet, ou as telecoms, ou os bancos, mas também empresas pequenas que podem, de facto, tirar conhecimento sobre os seus clientes, sobre as suas atividades e sobre o seu negócio. Na verdade, hoje em dia, o negócio é um negócio numa escala global. Quando criamos uma aplicação ou quando criamos um serviço, não estamos a pensar na nossa esquina, estamos a pensar no mundo inteiro e os dados, de facto, estão disponíveis nesses servidores e nós podemos aceder a essa informação. Agora, isso exige, como eu falei na apresentação, uma mudança de mentalidade. Não podemos pensar numa mentalidade fechada, onde os dados residem dentro das nossas data warehouses, dentro dos nossos sistemas, como os bancos o fazem, mas temos que ter uma mentalidade aberta. Os dados são, hoje em dia, o ouro, o valor, um ativo muito importante das empresas. Embora eles estejam um acesso praticamente gratuito, é verdade, isso não quer dizer que o valor que eles tenham seja nulo. Não é nulo. O valor é muito alto e vai ser cada vez mais alto. Como eu citei na apresentação, o valor do Google, onde é que está o valor do Google? Não é nos computadores, nem nas data warehouses que eles possuem. O valor do Google é toda a informação que eles sabem, não só sobre as nossas pesquisas, como todas as páginas, todas as transações que ocorrem diariamente, quer dos nossos check-ins, dos mapas, onde estamos, o que fazemos, toda essa informação, todo esse rastro digital que nós deixamos é extremamente valioso para o Google e é isso que ele usa para o seu negócio, que é, como sabe, publicidade. Quais são as grandes questões nestes assuntos de privacidade, legais, etc., que o Big Data levanta?
Sim, na verdade a tecnologia está a avançar a uma velocidade muitíssimo mais elevada do que as leis e as regulamentações. E levanta questões pertinentes e graves, nomeadamente a nível da privacidade. Se bem que o Google foi obrigado e tem nos seus motores de pesquisa formas de podermos fazer negociação de uma forma anónima nos seus servidores, a verdade é que poucas pessoas sabem isso e eles também fazem pouca intenção de divulgar essas opções. Mas a fronteira, de facto, é uma fronteira ténue. E vamos ter aqui grandes questões, quer do foro da privacidade, quer do foro jurídico, quer do foro mesmo de impostos. Sabe-se que estas empresas pagam pouquíssimos impostos, usam abundantemente os paraísos fiscais para não pagar impostos. É uma questão que tem sido debatida no Reino Unido, onde o Google apenas paga cerca de 80 milhões de libras de impostos, que é um valor ridiculamente baixo para o volume de negócio que eles têm. É assim, eu não tenho uma resposta para isso, nem creio que ninguém tem. Agora, as leis são para ser cumpridas e acho que essa linha entre a privacidade e o negócio deve ser explorada e devemos estar vigilantes sobre isso. Cabe aos legisladores atuar e criar leis. Eu acho que as leis também têm que ser adaptadas à realidade dos dias de hoje. Acho que muitas leis não têm essa flexibilidade, não estão de facto verticalizadas ou configuradas para os negócios na era do digital. E de facto, essas questões são muito importantes e a questão, por exemplo, de cruzar os dados com a banca, com os telecoms, é claro que não se pode fazer isso, seria ilegal. No entanto, há formas, e as empresas usam para contornar essa dificuldade legal e podermos cruzar essa informação sem violar a lei. Deixa-me apresentar aqui esta questão em termos de, que também falei na apresentação, que é também uma questão que considero relevante, que é quando é que nós confiamos nos dados ou confiamos nas nossas intuições, nas nossas decisões. A verdade é que, à medida que os algoritmos vão aperfeiçoando, na apresentação falei de uma abordagens chamada Deep Learning, são algoritmos extremamente sofisticados e, à medida que os resultados desses algoritmos e destes dados mais detalhados sobre as atividades não só de negócios, como também as nossas atividades pessoais, à medida que nós vamos evoluir nessa escala, há aqui um conflito entre aquilo que nós achamos que é o correto, ou que é uma decisão acertada, e aquilo que os algoritmos dizem que é uma decisão acertada, seja na compra de um carro, seja na escolha do parceiro para casar, seja na escolha de um parceiro de negócios, whatever. Em quem é que devemos confiar? Nas máquinas ou em nós próprios ou nos especialistas? E, curiosamente, e as evidências vêm vindo a reforçar que cada vez mais são as máquinas que têm razão e não os especialistas. Isto não quer dizer que nós, humanos, nos devemos sentir com remorso ou com algum tipo de dificuldade por sermos postos de parte nas decisões. Agora, eu acho que tem que haver aqui um meio termo, um compromisso, porque, de facto, há tarefas que as máquinas, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos na análise de risco de crédito e sei, por evidências empíricas, que os algoritmos, quando propriamente treinados com dados de qualidade, são muito melhores na análise da decisão de se concederem de crédito a uma pessoa ou não do que as pessoas. Agora, há outro lado da questão, e não quero alongar muito mais, mas que é uma questão pertinente também, por exemplo, não sei se sabem, mas cerca de 70% das transações na Bolsa de Nova Iorque são feitas por algoritmos. A questão é o que é que eles estão a fazer. E, por vezes, estão a fazer coisas que ninguém sabe. Daí os mini-crashes, inexplicáveis, à luz de qualquer interpretação. Ninguém ainda hoje percebe porque é que houve um mini-crash na Bolsa de Nova Iorque aqui há uns tempos. Levanta também a questão de, ok, nós estamos nas mãos, a finança mundial está nas mãos de máquinas, e o que é que elas vão fazer? São elas capazes de provocar uma crise internacional financeira e económica sem o nosso controle? Estamos a chegar a um ponto onde essas questões devem começar a ser debatidas e acho que, se calhar, a maior parte da população não está ainda consciente do nível de dependência que nós temos destes algoritmos e essa pergunta faz todo o sentido. Falaste na apresentação sobre Deep Learning. O que é o Deep Learning concretamente e por que é que tem causado tanto buzz na indústria e no ecossistema?
Sim, na verdade o Deep Learning é considerado uma revolução dentro dos algoritmos de aprendizagem automática, ou como se chama na gíria Machine Learning. As redes, portanto, o Machine Learning é um subproduto, digamos assim, das redes neuronais artificiais, uma área do trabalho já há vários anos, cerca de 2006 foi lançado um artigo onde foi proposta esta abordagem Deep Learning. E o que é a abordagem Deep Learning e o que é que ela tem trazido de tanto buzz e tanta atividade à volta deste tema? Em termos pragmáticos, o Deep Learning tem conseguido, de facto, resultados extraordinários em vários testes de reconhecimento de imagens, reconhecimento de voz, análise de vídeo. Num dos testes, por exemplo, foi conseguido níveis de reconhecimento, por exemplo, de gestos. Se uma pessoa se estava a atender um telefone celular, ou se estava a fazer um outro tipo de gesto, ou seja, identificar gestos em vídeos, em ambientes não controlados, com níveis de precisão superiores aos humanos. Reconhecimento de sinais, reconhecimento de análise semântica de textos, de facto, têm sido de facto extraordinários e têm levantado grande expectativa em termos. O Google, neste momento, tem um laboratório de inteligência artificial dedicado só ao Deep Learning, o Baidu também, o Facebook também, de facto, em termos de resultados, têm sido de facto extraordinários. E o que é diferente na abordagem do Deep Learning? O que é diferente é que, pela primeira vez, se foram capazes de criar arquiteturas chamadas Deep em vez de Shallow, ou seja, são arquiteturas que conseguem reconhecer características chamadas fixtures nos dados, seja, por exemplo, imagens. Eles não olham só a imagem como um conjunto de pixels, olham para a imagem como formas abstratas, seja os olhos, a postura do nariz em relação aos olhos, sejam expressões de emoções, de riso, de choro. São características que se aproximam já do que é necessário ou seja, de uma pessoa inteligente, um usuário inteligente. Ou seja, não são características que nós ponhamos nos dados, são coisas que são abstraídas pelas próprias máquinas sobre os dados. Portanto, isto leva-nos a um nível completamente diferente daquilo que era feito anteriormente, que era simplesmente máquinas chamadas máquinas de regressão, que dávamos um input, tínhamos um output. Aqui, elas são capazes de produzir vários níveis de abstração desses dados, desses inputs, até chegar ao output. E são capazes de criar aquilo que se chama mapas mentais. No caso, por exemplo, de caras humanas, eles são capazes de criar todo o espectro possível numa representação de uma cara humana e apenas vendo um olho, ou vendo um nariz, ou vendo uma parte de uma cara humana, ele é capaz de identificar logo quem é essa pessoa, tal qual como o cérebro humano faz. Portanto, é essa de facto a grande diferença e a grande expectativa que há nestes modelos. Durante a tua apresentação, falaste frequentemente que esta nova vaga da Big Data, a extração de dados e os dados em si, são o ouro do futuro e talvez do presente. Na tua opinião, porque é que a grande maioria, quase a totalidade das empresas, ainda não entenderam isto e não perceberam este facto? Vão um dia aprender e se calhar da pior forma. Quando aprenderem, se calhar já estão fora do negócio e fora do mercado. Na verdade, isto é uma mudança... Eu confesso que a mudança é muito rápida e compreendo que muitas empresas tenham ainda relutância em partilhar esses dados que disponibilizam. Quer dizer, há coisas que não podem mesmo fazer. Um banco não vai agora partilhar as contas, as ações bancárias dos seus clientes para o mundo, não o pode fazer, não estamos a falar nisso. Agora, estamos a falar, sobretudo, de dados que, para a própria instituição, não têm valor, ou aparentemente ele não é capaz de extrair ali esse valor, mas que, agregado com outros dados de outras entidades, de outras empresas, de outros indivíduos, no ecossistema como um todo, existe um valor que não é evidente para a instituição olhando apenas para os seus registros de dados. E isso foi evidente em alguns exemplos que foram aqui apresentados,
mas vai ser cada vez mais evidente essa linha. Portanto, se quisermos, a nossa vantagem competitiva é um bocado um paradoxo. Por um lado, a vantagem competitiva é no valor que temos desses dados, mas, por outro lado, temos que, o sistema pede que nós partilhemos esses dados. Então, parece aqui um paradoxo. Não é paradoxo. É apenas perceber que só os dados em si, nós não fazemos nada com eles. É preciso que eles vivam dentro do ecossistema. Eu dou-vos o exemplo, por exemplo, do código aberto, Linux ou outras plataformas de código aberto. Se vocês forem procurar, por exemplo, em Deep Learning, vão ver que todos os códigos, ou quase todos os códigos que são usados por muitas destas empresas, são abertos, são livres. Por exemplo, a Google tem o seu código aberto, não o protege. E porquê que eles têm o código aberto? Porquê que eles têm esta atitude aberta? Porque já perceberam que aquilo que parecia ser a sua propriedade intelectual mais crítica, o código que eles criaram, que pagaram a peso de ouro os engenheiros para desenvolver, tem mais valor se for aberto à comunidade, porque eles vão detectar bugs, vão corrigir esses bugs, vão tornar, no fundo, essa entidade, em vez de ser uma entidade morta, uma entidade viva. E essa entidade viva, neste caso, por exemplo, da Microsoft, muito dificilmente alguém vai tentar competir com a Microsoft. Ninguém tem digamos assim, a habilidade de repente, criar produtos que vão concorrer com a Microsoft. Eles vão receber, em troca por aquilo que deram, vão receber valor, vão tornar o seu produto mais robusto, mais estável, com melhores características para o utilizador. E, portanto, se bem que o valor está nos dados, ou está no código, ou está na nossa informação, ela em si é apenas uma parte de um todo que vive fora das nossas estruturas, fora da nossa empresa, fora das nossas paredes. E este efeito de ricochete que depois recebemos dessa comunidade que, por sua vez, também partilha esses dados connosco, que torna todos estes sistemas, toda esta lógica, muito mais poderosa, muito mais valiosa e muito mais rica. Para fechar, quais são as tuas previsões para o futuro nesta área? Assim, as tendências futuras, como muito fazer previsões é difícil, sobretudo no futuro. Eu diria que estas transformações, estas mudanças, no fundo, como diz o Tim O'Reilly, que os sistemas operativos, a internet, a data, está-se a tornar ela própria num sistema, ou seja, o sistema operativo são os próprios dados. O sistema onde a evolução é feita é sobre os próprios dados que nós criamos. Eu acho que há aqui claramente algumas tendências que têm vindo a verificar nos últimos tempos. Uma delas é a segmentação e a capacidade de personalização de produtos e serviços. Hoje em dia, se uma empresa quiser fazer uma segmentação, como se foi, por exemplo, o paradigma, que é o caso da campanha do Barack Obama para as eleições presidenciais, eles faziam uma segmentação, uma chamada microsegmentação, quase ao indivíduo. Eles sabiam exatamente quem era a sua base de apoio, onde é que eles viviam, o que é que eles faziam, quantas vezes tinham ido a um evento de suporte ao candidato ou aos republicanos. Portanto, esse nível de segmentação claramente vai evoluir para chegarmos cada vez mais a um conhecimento quase superior àquele que nós temos de nós próprios, quase. Podemos chegar a esse ponto. E isso, de facto, vai trazer uma grande transformação a nível do marketing, a nível da forma como podemos chegar a nossa mensagem junto dos clientes. Por outro lado, como falei na apresentação, claramente uma tendência que eu vejo que vai acontecer nos próximos anos e vai reforçar-se é o poder cada vez mais erudido do lado das instituições e cada vez mais a caminhar para o lado dos indivíduos. Ou seja, vemos uma estrutura cada vez mais fragmentada, cada vez mais onde os indivíduos têm informação, às vezes mais informação nas suas mãos do que as próprias empresas. E, portanto, isso vai reverter toda a lógica da mensagem e do produto. E, claramente, as empresas têm que perceber isso e têm que viver dentro desse ecossistema. Eu creio que muitas empresas ainda não perceberam isso e outras já o fizeram há algum tempo, por razões de mercado. E, claramente, essa será uma outra tendência. E, para concluir, eu acho que há um aspecto que
que será crítico, que é, que foi aqui levantada na tua questão aqui há pouco, que é como é que nós humanos, que eu acho que no meio disto tudo somos nós o ponto mais fraco, como é que nós humanos vamos reagir perante toda esta digitalização, toda esta personalização, todo este nível de detalhe que, de facto, que as máquinas têm sobre nós. Eu acho que isso é uma questão, sinceramente, não tem sido muito abordada, mas eu sinceramente vejo com muita preocupação. Eu acho que nós não estamos preparados em termos evolutivos para lidarmos com este nível como se fosse um Big Brother do outro lado que nos conhece, que sabe o que é que nós queremos, onde é que andamos, o que fizemos, que as empresas nos estão, por exemplo, o caso daquela parábola da Google, que o tipo que arrebentou o sensor lá de casa e eles recebem publicidade sobre novas casas e é capaz de adivinhar já que a sua casa ardeu antes de ele próprio saber. Eu acho que essa questão de como é que os seres humanos vão lidar com este tipo de ecossistema de máquinas, que ao mesmo tempo necessitamos delas, mas que ao mesmo tempo desreceamos, eu acho que isso vai levantar grandes questões e eu vejo aí ao mesmo tempo uma oportunidade, uma ameaça, mas eu acho que será um ponto a rever importante.